Você está de pé diante do espelho, mas não vê a si mesmo. Seus olhos estão fixos naquela imagem pálida, desfocada, como se o reflexo estivesse preso atrás de um véu de névoa que você não consegue dissipar. Sua mão treme ligeiramente. Você sabe o que vai fazer em seguida. Aquele impulso familiar, quase automático, que já se tornou parte da sua rotina. A mente teima em lembrá-lo das promessas que fez ontem, anteontem, há meses, anos. Mas é tarde demais. O ato já está em andamento. Um clique, uma tragada, um gole, um toque. Qualquer coisa que preencha o vazio por alguns minutos. E quando termina, a culpa vem com força total, como uma onda gigantesca que engole tudo. Mas você faz de novo. Sempre faz. Por quê? Você se pergunta isso todas as manhãs, enquanto tenta encontrar razões para continuar? Por que, mesmo sabendo o dano que causa, você ainda se rende? Por que, mesmo com todos os planos e juramentos, o vício sempre parece voltar, mais forte, mais persuasivo, mais íntimo? Ele não é apenas um hábito, é algo mais profundo, uma parte de você. Talvez até você inteiro. Imagine agora que alguém chega até você e diz: "Você não tem escolha." Essa frase soa cruel, mas é verdadeira? Ou será que você acha que escolhe, mas na realidade está apenas repetindo um ciclo que começou muito antes de você nascer? Seria possível que cada um desses vícios, seja o álcool, a comida, o jogo, a pornografia, o trabalho excessivo ou até mesmo o medo constante, fosse apenas uma máscara para alguma fome maior, mais antiga, mais silenciosa? E se eu disser que seu vício não é um defeito moral, nem fraqueza, nem falta de força de vontade, mas sim uma identidade que foi construída em torno de um buraco? Um buraco que você tenta preencher com aquilo que te escraviza. Pense nisso. Você já notou como certos vícios parecem definir quem você é? Como se sem eles você não soubesse quem seria? Que tipo de pessoa você seria se nunca tivesse começado? Quem você teria se tornado? Quantas decisões importantes foram moldadas por essa necessidade constante de escapar, compensar, entorpecer, controlar? Agora imagine outra vida. Em uma que você acorda sem aquela sensação de ressaca emocional, em que suas mãos não tremem de ansiedade, em que seus pensamentos não são dominados pela próxima dose, pelo próximo impulso, pela próxima recompensa ilusória. Uma vida onde você não precisa fingir interesse no que faz, onde não há vergonha escondida nos cantos da mente. Uma vida onde você não se sente dividido entre o que quer e o que deve, entre o prazer imediato e o bem-estar duradouro. Mas como chegar lá? Como sair dessa prisão invisível se ela se tornou a própria estrutura do seu ser? É fácil apontar para o vício e dizer, é só parar. Mas o que ninguém diz é que parar não é o problema. O problema é quem você se torna quando ele vai embora. Porque muitas vezes o vício não é o inimigo, é o único amigo que você tem. Ele está ali quando você se sente vazio. Ele te abraça quando ninguém mais parece ver você. Ele te dá propósito, ritual, significado, mesmo que temporário, mesmo que destrutivo. E se a verdade for ainda mais perturbadora? E se o vício não for apenas um erro, mas uma resposta perfeitamente racional a um mundo que não oferece alternativas? Um mundo que condiciona você a buscar alívio externo, porque internamente você nunca aprendeu a se reconfortar. Um mundo que valoriza a produtividade, o consumo, a aparência, a validação externa e ignora a única coisa que importa de verdade: você. E então surge a pergunta mais assustadora de todas. Se você tirar o vício, o que resta? Não há resposta simples, não há solução rápida. E talvez essa seja exatamente a questão. Talvez o vício não exista para nos destruir, mas sim para nos proteger de algo ainda pior,
A confrontação com quem somos quando nada mais está entre nós e a realidade. Talvez o vício seja o preço que pagamos por tentar sobreviver à dor de ser humano. E se for isso mesmo, então não estamos lidando com um problema de comportamento, estamos lidando com um problema de existência. E isso muda tudo. Agora prepare-se para mergulhar fundo. Vamos explorar o que realmente está por trás dos vícios e por quê. Às vezes, eles são a única forma que encontramos de manter a sanidade num mundo que insiste em nos deixar loucos. Você está imerso naquela sensação familiar, o vazio. Não é um buraco físico, mas sim uma ausência de propósito, de conexão, de significado. É um vácuo silencioso que parece se expandir cada vez mais, especialmente nos momentos em que tudo ao seu redor parece perfeitamente normal. Você caminha pelas ruas, conversa com as pessoas, cumpre suas obrigações e ninguém desconfia. Mas por dentro há um mundo em colapso. E nesse abismo surge a tentação, não como um inimigo gritando, mas como um sussurro sedutor, quase compassivo. "Venha cá", ele disse. "Eu sei o que você sente. Deixe-me ajudar." Essa voz não é nova. Ela está com você há muito tempo. Talvez desde a infância, quando pela primeira vez você descobriu algo capaz de aliviar a dor emocional. Pode ter sido um doce depois de um dia difícil na escola, ou um jogo eletrônico que o transportava para outro universo, longe da pressão dos pais, ou talvez tenha sido algo mais pesado, um cigarro roubado no recreio, uma dose escondida no fim de semana, um site acessado às escondidas, um número fixo de calorias contadas obsessivamente, qualquer coisa que fizesse você se sentir inteiro por um momento. O problema é que esse alívio nunca dura, e quanto mais você busca, mais profundo o vazio se torna. Parece um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta preencher o buraco, maior ele fica. É como beber água salgada quando está com sede. Você só aumenta a dor. E ainda assim, você continua bebendo. Por quê? A resposta está enraizada em nossa própria natureza humana. Freud, em sua teoria do princípio do prazer, argumentava que somos movidos por impulsos inconscientes que buscam constantemente evitar o sofrimento e alcançar o prazer. Ele via isso como uma força motriz da psique. Mas o que ele talvez não tenha previsto é como essa dinâmica poderia se transformar em um ciclo vicioso, onde o prazer momentâneo se torna a única forma de escapar da dor constante. O vício, então, não é apenas um ato consciente. É uma defesa automática, quase instintiva, contra a angústia existencial que todos carregamos. E Nietzsche falou da vontade de poder, a ideia de que todo ser humano tem um desejo intrínseco de dominar, controlar, afirmar-se. Mas o que acontece quando esse poder é canalizado para dentro? Quando, em vez de buscar grandes conquistas, buscamos apenas sobreviver à próxima hora, ao próximo minuto? Nesses casos, o vício se torna um substituto perverso da autorrealização. Em vez de criar, destruímos. Em vez de ascender, afundamos. E Schopenhauer, com sua visão pessimista da existência, alertou que a vida é uma oscilação constante entre desejo e frustração. Segundo ele, os humanos estão sempre correndo atrás de algo que acham que vão querer. Mas quando conseguem, logo se cansam e voltam a buscar outra coisa. Isso é conhecido como o tédio existencial. E é exatamente isso que muitos vícios tentam preencher. Eles oferecem uma distração infinita, uma maneira de manter o motor do desejo funcionando sem jamais parar para perguntar: para onde estamos indo? Mas vamos além. Na psicologia moderna, Carl Jung introduziu o conceito do inconsciente coletivo, aquelas memórias, arquétipos e padrões compartilhados que moldam o nosso comportamento mesmo sem termos consciência disso. Para ele, o vício pode ser visto como uma manifestação do shadow self, aquela parte reprimida de nós mesmos que carrega nossos medos, traumas e desejos proibidos. Quando negamos essa sombra, ela não desaparece. Ela se manifesta de formas distorcidas, através do consumo excessivo, da compulsão, da automedicação emocional. E B.F. Skinner, pai do behaviorismo, mostrou como somos criaturas condicionadas. Cada ação é seguida por uma consequência, e repetimos aquilo que nos dá recompensa. O problema é que o cérebro humano foi projetado para buscar reforços positivos.
E os vícios são mestres em enganar esse sistema. A dopamina, neurotransmissor associado ao prazer e à motivação, é liberada em doses maciças quando consumimos aquilo que nos vicia. E assim, o circuito do prazer se torna um loop fechado. Quanto mais você faz, mais quer fazer. E quanto mais você quer, menos controle sente ter. É por isso que os vícios não são apenas escolhas ruins. São padrões neurobiológicos, emocionais e existenciais entrelaçados em torno de uma única necessidade básica: sentir-se vivo. E aqui está a ironia mais cruel de todas. Quanto mais você tenta escapar da dor usando o vício, mais ela se torna parte de quem você é. Seus pensamentos começam a orbitar em torno dele. Suas decisões são influenciadas por ele. Até mesmo a sua identidade se constrói em relação a ele. Você se vê como alguém que precisa de algo para se sentir bem. E com o tempo, essa identidade se solidifica. Torna-se sua marca registrada, seu modo de ser. E aí, quando alguém tenta tirar isso de você, seja um amigo preocupado, um médico, ou até mesmo a sua própria consciência, você resiste. Porque não é só o vício que está sendo ameaçado, é você. Pior ainda, a sociedade, de certa forma, reforça isso. Vivemos em uma cultura que valoriza o consumo, a gratificação imediata, a eficiência, a performance. Estamos cercados de estímulos que prometem alívio rápido. Alimentos ultraprocessados, redes sociais, jogos digitais, compras online, pornografia instantânea, notícias 24 horas, mensagens contínuas. Tudo isso cria um ambiente em que a compulsão é quase inevitável. Não somos apenas vítimas de nossos próprios impulsos, somos produtos de um sistema que nos treina para buscar escape constante. Então, o que resta? Uma pergunta começa a surgir, silenciosa, mas insistente. Se o vício é uma resposta a uma fome maior, o que estamos realmente tentando alimentar? É essa pergunta que vamos explorar na próxima sessão, porque entender o verdadeiro problema por trás do vício não é apenas um exercício intelectual. É o primeiro passo para recuperar o controle de algo que parece impossível de controlar: nossa própria identidade. Você já parou para pensar que talvez o vício não seja um erro, mas sim uma resposta perfeita a um mundo que nos condiciona a sentir falta de algo essencial? Que por trás de cada cigarro, cada gole, cada clique compulsivo ou comida engolida sem saborear, há um grito silencioso: eu estou aqui, eu existo. Mas, ao mesmo tempo, esse grito ecoa em um vácuo tão profundo que parece nunca ser ouvido. Essa é a tragédia mais invisível dos vícios. Eles não apenas moldam nossos comportamentos, mas distorcem nossa percepção de quem somos. Eles se infiltram na maneira como vemos o mundo e, pior, na maneira como acreditamos que o mundo nos vê. Com o tempo, você começa a internalizar uma narrativa silenciosa. Eu sou assim. Sem isso, eu não consigo. É minha natureza. E então, sem perceber, você passa a viver dentro dessa identidade rígida, como se ela fosse sua única verdade. Mas como isso acontece? A neurociência revela que os vícios reprogramam o cérebro. Cada ato repetido cria novas vias neurais, caminhos elétricos que se tornam mais fáceis de percorrer com o uso constante. É como se a cada vez que você cede à tentação, o cérebro dissesse: "Ah, aqui estamos de novo, já sei o caminho." E quanto mais vezes você faz isso, mais rápido e automático o impulso se torna. O desejo deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser uma reação quase reflexa, como tirar a mão do fogo antes de sentir a dor. Você nem precisa pensar. Seu corpo e sua mente já sabem o que fazer. E então entra em cena o grande vilão invisível, o viés de confirmação. Uma vez que você acredita que é viciado, seu cérebro filtra tudo através dessa lente. Cada fracasso se torna prova de que você não tem controle. Cada sucesso temporário é descartado como sorte passageira. Você se torna prisioneiro da própria história. E quanto mais você a repete, mais real ela parece. É um ciclo autorrealizável. A identidade do viciado se alimenta de si mesma. O pior é que essa identidade não está sozinha. Ela é reforçada por forças culturais e sociais tão sutis que mal as percebemos. Afinal, crescemos em um mundo onde a gratificação imediata é glorificada, onde a ansiedade é normalizada, onde a produtividade é confundida com o valor humano, onde a solidão é mascarada por conexões superficiais, onde a felicidade é vendida como algo que pode ser comprado, consumido, compartilhado.
E, nesse ambiente, o vício não é um desvio, ele é quase inevitável. Pense nas mensagens que recebemos diariamente. Compre mais, trabalhe mais, sinta-se melhor agora, não espere, não sofra, não sinta. Estes são os mandamentos da sociedade moderna. E quando você tenta seguir essas regras, mas falha, quando sente a dor, quando se sente vazio, quando não consegue manter o ritmo, o que resta? Um escape, um alívio artificial, uma forma de fingir que tudo está bem, mesmo quando não está. Então surge o condicionamento cultural, aquele que vai além da biologia e toca diretamente na alma coletiva da sociedade. Desde crianças, somos treinados a buscar fora aquilo que deveríamos encontrar dentro. Nos é ensinado que precisamos de algo para nos completar. Um parceiro, um título, uma conquista, uma droga, uma sensação. E quando nada parece preencher o vazio, voltamos para o único lugar onde ainda encontramos algum tipo de resposta. Mesmo que seja efêmera, mesmo que seja falsa. É por isso que os vícios não são apenas individuais. Eles são sociais. São sintomas de uma doença maior. Uma cultura que nos ensina a fugir da nossa própria humanidade. Uma cultura que nos diz que devemos estar sempre ocupados, sempre conectados, sempre otimizados. Mas nunca, nunca devemos ficar sozinhos com nós mesmos. E quando você finalmente fica, no silêncio da madrugada, no instante entre o sono e o despertar, no momento em que o vício não chega bastante rápido, você sente o peso daquilo que tentou ignorar por tanto tempo. E é neste instante que a verdade aparece, silenciosa e inegável. Você não está viciado porque é fraco. Você está viciado porque aprendeu desde cedo que era a única forma de sobreviver à dor de existir. E isso muda tudo. Porque se o vício é uma resposta, então a solução não está em simplesmente eliminá-lo. Está em entender por que ele existe. Em reconhecer que ele surgiu para preencher um espaço que ninguém mais parecia disposto a ocupar. Um espaço de cuidado, de compreensão, de amor próprio. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima sessão. Porque se queremos nos libertar verdadeiramente, não basta parar de fazer. Precisamos entender por que fizemos. Precisamos confrontar a fome por trás do vício. E, acima de tudo, precisamos aprender a nos nutrir de algo mais profundo do que qualquer vício jamais poderia oferecer. Prepare-se. Vamos mergulhar na libertação. Você está no limiar de uma revelação. E pela primeira vez, sente o peso da verdade. Você não é escravo do vício por fraqueza. Você é escravo do vício porque ele funcionou. Por anos, décadas talvez, ele foi sua válvula de escape, seu amigo silencioso, sua resposta para a dor que ninguém mais parecia entender. E agora, ao olhar para ele com novos olhos, você percebe algo inquietante. O vício não era o problema, era a solução, só que para um problema ainda maior. A libertação começa aqui, não com a eliminação imediata, mas com a compreensão radical. O vício não existe isolado. Ele é parte de um sistema muito maior, uma arquitetura invisível que molda nossas escolhas, nossos desejos e nossa identidade. E se queremos nos libertar, precisamos primeiro desconstruir essa arquitetura. Precisamos repensar tudo o que acreditávamos ser verdadeiro sobre nós mesmos. Pense nisso. Desde quando você decidiu que precisava disso? Foi naquela noite solitária? Naquela rejeição dolorosa? No fracasso que parecia insuperável? Ou foi antes disso, muito antes, quando alguém lhe disse, direta ou indiretamente, que você não era suficiente assim como era, que precisava mudar, controlar, melhorar, suprimir? Essa ideia de que você precisa ser diferente para valer algo é o combustível invisível dos vícios. É a crença que torna o escape necessário. E é exatamente isso que devemos confrontar. Não apenas o ato do vício, mas a narrativa que o sustenta. A mentira silenciosa de que você não é bom o bastante sem ele. E se eu lhe disser que o vício não é um defeito, mas sim uma estratégia de sobrevivência? Vamos voltar às origens? Freud falou sobre o princípio do prazer, Jung sobre o shadow self, Nietzsche sobre a vontade de poder, e todos eles, à sua maneira, apontaram para algo essencial. O ser humano é movido por necessidades profundas, muitas vezes escondidas até mesmo de si mesmo. Quando você busca alívio em algo viciante, não está apenas buscando prazer,
Está buscando sentido, conexão, controle, validade, um lugar no mundo. Mas o que acontece quando esse alívio se torna um ciclo? É aí que entra a mudança radical de perspectiva. Não se trata de parar de fazer algo, mas de começar a ser alguém novo. Isso pode soar como um clichê, mas não é. É uma revolução interna. Porque enquanto você continuar vendo o vício como um inimigo externo, vai passar a vida lutando contra ele, sem jamais questionar por que ele surgiu em primeiro lugar. Mas se você reconhecer que ele é parte de uma identidade construída em torno da carência, então poderá começar a substituir essa identidade por outra. Uma baseada em autocompaixão, em presença, em propósito real. Isso significa abandonar a guerra contra si mesmo. Significa parar de se punir por ceder e começar a perguntar: o que eu estava tentando sentir quando fiz isso? Significa ouvir de verdade aquela voz interior que sempre gritou por atenção, mas que você preferiu abafar com distrações. Significa aprender a ficar sozinho consigo mesmo e descobrir que, contrariamente ao que o vício te ensinou, esse silêncio não é perigoso, é sagrado. Talvez você já tenha tentado métodos tradicionais, terapia, grupos de apoio, medicação, regimes rigorosos. E talvez alguns tenham funcionado por um tempo. Mas quantas vezes você voltou? Quantas vezes a batalha pareceu interminável? É porque os métodos tratam os sintomas, mas não tocam a raiz. E a raiz não está no vício, está na identidade que o alimenta. Então, como mudar essa identidade? Começando com pequenas, mas profundas redefinições. Em vez de dizer, eu sou viciado, diga, eu estou aprendendo a me conhecer. Em vez de dizer, eu preciso disso para me sentir bem, diga, eu posso me sentir bem sem isso. Em vez de dizer, eu nunca vou conseguir, diga, hoje é uma nova oportunidade. Essas frases podem parecer simples, quase ingênuas, mas palavras são feitas de significados, e significados são feitos de identidades. Cada vez que você muda a forma como se fala consigo mesmo, está redesenhando a estrutura da sua mente. E isso, por sua vez, muda o cérebro. Neuroplasticidade, o conceito científico por trás da capacidade do cérebro de se reconfigurar, é uma das maiores descobertas da neurociência moderna. Ela prova que, independente da idade ou da história, sempre há espaço para mudança. Seus circuitos neurais não são fixos. Suas respostas automáticas não são inevitáveis. Seu destino não está escrito. Mas essa mudança não vem sem custo. Libertar-se do vício exige coragem para encarar o vazio. Exige humildade para admitir que você não tem todas as respostas. Exige paciência para aceitar que o processo será irregular, cheio de avanços e recuos. Mas, acima de tudo, exige fé. Não em um resultado garantido, mas na possibilidade de transformação. Porque a verdade mais profunda sobre o vício é esta: ele só tem tanto poder quanto você permite, e não por força bruta, mas por consentimento silencioso. Cada vez que você escolhe agir diferente, cada vez que você respira fundo e segura a mão antes de clicar, beber, fumar, comprar, comer demais, trabalhar demais, você está dizendo, não mais. E isso muda tudo. Porque não se trata de eliminar o vício, se trata de criar algo novo em seu lugar. Um espaço onde você possa existir sem escapar, sentir sem entorpecer, viver sem justificar. E talvez nesse espaço você encontre algo que nunca imaginou possível: paz. Não a paz perfeita, imutável, celestial, mas uma paz real. Uma paz que nasce não da ausência de dor, mas da aceitação de que a dor faz parte da vida e que você, mesmo com ela, ainda é inteiro. Agora prepare-se para a última etapa, porque vamos além da libertação. Vamos à revelação final, aquela que não apenas muda suas ações, mas redefine sua própria percepção da realidade. Você está diante de um espelho, não físico, mas existencial.
um reflexo daquilo que você foi, do que é e do que poderia se tornar. E nesse momento, uma verdade começa a surgir com uma clareza desarmante. Você nunca esteve preso no vício, você estava sendo moldado por ele. Cada escolha, cada pensamento, cada reação foi influenciada por essa força invisível que, sem que você percebesse, definia os contornos da sua identidade. E agora, pela primeira vez, você vê o quadro completo. O vício não era apenas um hábito. Era uma filosofia de vida disfarçada de escape, uma resposta emocional codificada como necessidade, uma defesa transformada em prisão. E a ironia mais cruel de todas, você acreditava que estava usando o vício para se sentir melhor, mas na verdade era o vício que usava você para continuar existindo. Porque os vícios são mestres em sobrevivência. Eles aprendem suas fraquezas, se adaptam às suas justificativas, se escondem nas suas rotinas. Eles sabem quando você está cansado, quando está sozinho, quando está cheio de vergonha ou medo. Eles sussurram palavras de conforto, oferecem alívio temporário, criam ilusões de controle e assim, dia após dia, eles se tornam parte de quem você é. Mas e se eu lhe disser que você nunca precisou se libertar do vício? E se na verdade você precisasse se libertar da identidade que o vício criou? Essa é a revelação final, a mais profunda, a mais transformadora. Porque o vício não é o problema. O problema é a crença silenciosa de que você precisa dele para ser quem você é. É a narrativa interna que diz: sem isso, eu não sou ninguém. Sem isso, eu não tenho valor. Sem isso, eu não consigo lidar. Essa narrativa é o que mantém o ciclo vivo. Não é o ato em si, mas a história que você conta sobre ele. E é por isso que tantas pessoas fracassam ao tentar se livrar dos vícios. Elas tentam mudar o comportamento sem mudar a identidade. Elas querem parar de fumar, beber, consumir, procrastinar, mas continuam se vendo como alguém que precisa dessas coisas para se sentir inteiro. E enquanto essa identidade permanecer intacta, o vício sempre encontrará um caminho de volta. Agora, imagine uma alternativa. Imagine acordar um dia e perceber que você não precisa preencher um vazio, que você já é completo. Que a dor não é algo a ser fugido, mas compreendido. Que a solidão não é uma sentença, mas uma oportunidade de conexão consigo mesma. Que a ansiedade não é inimiga, mas mensageira, trazendo notícias que você evitou escutar por muito tempo. Imagine olhar para o vício não como um monstro a ser derrotado, mas como um professor que, embora severo, lhe mostrou algo essencial. Você tem fome de significado. E essa fome não pode ser alimentada por substâncias, compulsões ou distrações. Só pode ser nutrida por autenticidade, presença e propósito. É isso que muda tudo. Não é simplesmente parar. É substituir. Não é eliminar. É transformar. Não é combater. É transcender. E é aqui que entra a maior mudança de paradigma. Você não precisa se livrar do vício para encontrar paz. Você precisa encontrar paz para se livrar do vício. Esse é o segredo que quase ninguém ousa dizer. Porque enquanto você busca a liberação como objetivo futuro, algo que virá depois de meses de luta, de sacrifício, de privação, você continua vivendo no estado de carência que gerou o vício no primeiro lugar. Mas quando você começa a cultivar paz agora, mesmo com o vício presente, algo extraordinário acontece. O vício perde o seu poder. Ele não desaparece magicamente, mas deixa de ser a única fonte de alívio. Deixa de ser a única voz no quarto. E assim, dia após dia, você começa a ouvir outra coisa. Uma voz mais antiga, mais profunda. A voz do seu verdadeiro eu. Aquela que sempre esteve lá, mas que você abafou com ruídos, escapismos e justificativas. Ela não grita, ela não exige, ela só espera. Paciente, silenciosa, amorosa, até que você esteja pronto para ouvi-la. E quando a escuta, ela diz: você não precisa mudar para ser amado.
Você já é digno. Você não precisa controlar tudo para estar seguro. Você já é suficiente. Você não precisa escapar da dor para ser inteiro. Você já é completo. Essa é a realização final, a mais poderosa, a que redefine tudo. Porque quando você entende que a identidade do viciado foi apenas uma máscara para esconder um coração ferido, você pode começar a removê-la. Não com violência, não com punição, mas com gentileza. Com curiosidade corajosa suficiente para perguntar: quem eu seria se não tivesse aprendido a me esconder? E talvez, nessa pergunta, resida a chave para a verdadeira libertação. Não uma libertação perfeita, não uma libertação imediata, mas uma libertação real, feita de pequenos passos, de escolhas conscientes, de momentos onde você escolhe ficar com a dor em vez de fugir dela, onde você escolhe respirar fundo em vez de buscar alívio rápido, onde você escolhe se reconectar consigo mesma, mesmo que isso doa. E nesses momentos, você não está apenas se livrando do vício. Você está recuperando sua humanidade. Está recuperando sua alma. Está recuperando sua própria história. E escrevendo-a com palavras que são suas e só suas. Então, respire. Olhe-se no espelho. E diga com toda a certeza que puder reunir: eu estou aqui. Eu sou real. Eu não preciso mais fugir. E com isso, o ciclo se quebra. E com isso, você se liberta.